Seguimos para a próxima palestra, a tarefa dos municípios frente à nova reforma da Previdência. Para mediar essa próxima etapa, essa próxima palestra, convidamos o prefeito de Xaxim, Lírio Dargô. Por gentileza. E como palestrante, convidamos para que venha até aqui o sócio do escritório Menezes Niebuhr, advogados associados, Dr. Luiz Magno Pinto Bastos Júnior. Bem-vindos, e para que possamos dar início, então, a esta palestra, passamos a palavra ao prefeito, por gentileza. Inicialmente, cumprimentar todos os prefeitos, prefeitas, demais convidados, especialmente o Dr. Luiz Magno, que hoje nos prestigia com a sua presença e vai nos colocar algumas informações do interesse da nossa associação. Parabenizar a FECAM, toda a sua equipe, pelo excelente evento que está acontecendo, que com certeza está surpreendendo a todos pela qualidade das pessoas que estão aqui fazendo esse trabalho maravilhoso. Bem-vindo, doutor Magno. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, prefeito Lírio, pela apresentação. Bem, um desafio grande falar depois do professor Murilo e, no período da tarde, mantê-los acordados no plenário é grande, um tema árido, mas que impacta diretamente a todos os municípios, quer dizer, todos nós brasileiros, de alguma maneira, e em especial também, de maneira, eu diria, positivamente aos municípios. E o desafio é falar um pouquinho desses elementos, de que maneira a questão fica impactada, o que os municípios podem fazer e o que é possível articular nesse cenário de mudanças das reformas ou das reformas da Previdência. Então, vamos lá. Tentarei ser o mais breve possível. Inicialmente, a gente vai fazer uma apresentação rápida falar um pouquinho sobre os regimes de previdência dos municípios e deter um pouquinho mais sobre a PEC 0619, essa PEC, a PEC da reforma da Previdência, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e que está em regime de aprovação e discussão no CCJ, no Senado, e que tende a ser aprovado com pouquíssimas alterações. Na sequência, falaremos sobre a PEC paralela, que, como vem sendo chamada, a PEC 13319, que justamente quer estender a reforma da PEC 619 para os municípios e para o Estado, e falar um pouquinho o que ela significa e como é que se daria essa transposição de acordo com a PEC paralela. E, na sequência, falar um pouquinho sobre a vantajosidade ou não de instituirmos um regime próprio de previdência de Santa Catarina, ou nos municípios do Estado. Qual é a vantagem disso e quais são as dificuldades que nós enfrentamos em razão dessa questão, dessa ideia de instituir um regime próprio no município. E, finalizando, falando um pouquinho sobre desafios e perspectivas em face dos imbrólios jurídicos que se apresentam pela PEC 6 de 2019. Então, vamos lá. Primeiro, é importante fazer um breve retrospecto de que, quando a gente está falando da PEC 619, a PEC da Previdência, quando se anunciou fartamente de que essa PEC não reproduz nos estados e municípios, porque, de alguma maneira, essa transposição, essa definição de um regime único para o regime de previdência pública no país, foi quebrada quando houve esse fatiamento na Câmara dos Deputados. Só que, apesar disso, a PEC 6 de 2019, ela produz uma série de impactos no município. Por quê? Porque o município ele tem um regime que acaba sendo híbrido e, de alguma maneira, também repercutindo as regras gerais da Previdência, e muitos dos municípios catarinenses também sofreram impacto em razão dessa mudança. Então, nós temos a possibilidade que o município tem de instituir o seu regime próprio estatutário e, por via de consequência, além do regime próprio estatutário, estabelecer um RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Eu vou só para facilitar, não ficar falando regime próprio de previdência social, é RPPS. E também eu posso ter como município regime estatutário e optar por contribuir para o INSS, portanto, ter o meu regime próprio estatutário, mas contribuir para o regime geral da previdência social, o RGPS. Assim como também os municípios podem decidir optar por aderirem à CLT e, portanto, ter um regime seletista com algumas derrogações próprias dos contratos públicos e, por via de consequência, também estar atrelados ao regime geral da Previdência Social.
E, além disso, todo o regime de comissionados, alguns temporários, e os agentes políticos, esses também são vinculados obrigatoriamente ao regime geral da Previdência Social. Portanto, apesar da PEC 619 ter ficado atrelada à União em relação aos servidores públicos, há uma série de desdobramentos dela na economia, na organização dos servidores públicos municipais, em razão desse regime híbrido que marca os municípios no Brasil como um todo. Vamos lá, então. Santa Catarina, nós temos somente 68 municípios que têm seu regime próprio da Previdência, de um total de 295 prefeitos. Então, nós temos uma média, um percentual de somente 23,8% dos municípios catarinenses instituíram regimes próprios da Previdência. E, numa comparação que é em relação ao resto do Brasil, que tem 37%, é um dos estados que tem, proporcionalmente, um número menor de municípios que têm seus regimes próprios da Previdência. E o que acontece? Ano passado, o Ministério da Previdência, ele acabou, via Secretaria que trata especificamente da Previdência, de regime próprio de Previdência, criou um índice chamado ISP, o Indicador da Situação Previdenciária. Esse índice pretende dar uma espécie de credibilidade e certificação dos regimes próprios e fixa uma série de parâmetros que têm que ser observados pelos municípios e que o atingimento desses parâmetros vai aumentando de 0 a 1 esse índice. E esse índice seria importante porque confere justamente estabelecer qual é o grau de adesão dos municípios em relação à conformidade, ou seja, se atende às regras de constituição do RPPS e às regras de funcionamento na regulação nacional. 2, se o equilíbrio das contas, há quantas anda o equilíbrio das contas e faz uma medição acerca disso. E 3, as regras de transparência. Como é que é a participação dos conselhos, o quanto essas informações são disponibilizadas, o quanto as informações prestadas para a Previdência são mantidas corretamente. Então, esse conjunto de indicadores faz com que cada município tenha uma espécie de um ranqueamento do seu RPPS, daqueles que possuem RPPS. Apesar de Santa Catarina ter somente 68 municípios, a média desse índice é muito superior à média do índice nacional. O que significa dizer que, dos 70 municípios quase que nós temos, boa parte deles consegue organizar e manter uma gestão adequada e eficiente desses RPPS. Então, vamos lá. Mas quais são os desafios ligados a essa questão da RPPS? Por que muitas vezes é tão difícil pensar? Em alguns contextos, muitos municípios deixaram de ter seus próprios regimes próprios. Primeiro desafio está relacionado ao déficit altarial. Por quê? Porque para fazer a conta, para aferir o déficit desse regime próprio, tem que fazer uma projeção de 75 anos. E essa projeção gera um déficit absurdo. Em 2016, somente 2 municípios catarinenses tinham uma avaliação positiva, não eram deficitários em relação aos seus RPPS. E qual é a consequência disso? A consequência é que, se eu tenho um déficit atuarial, eu tenho que estabelecer um plano de recomposição déficit altarial. E esse plano de recomposição déficit acaba fazendo com que, muitas vezes, eu limite uma série de questões relacionadas aos meus investimentos. Porque, se eu não atender a esse plano e ele for compatível com os dados que eu tenho, a consequência qual é? Eu não tenho minha certificação de regularidade. E, sem minha certificação de regularidade, eu não consigo ter recursos transferidos voluntários da União. Ou seja, para que eu possa ter o RPPS, eu tenho que mantê-lo em ordem. E, se eu não mantenho em ordem, eu tenho restrições futuras de repasses em relação da União. Isso gera uma grande dificuldade na gestão. A terceira coisa é que manter um RPPS é muito complexo. As regras de manutenção de informações, de cálculos atuariais e de documentação que tem que ser registrada e apresentada para os órgãos de controle são bastante rigorosas, fazendo com que tem que ter uma expertise significativa em relação a este ponto. E mais, os municípios devem ter uma unidade de gestão autônoma. Por mais que eu não precise ter necessariamente uma autarquia, por exemplo, uma outra PJ, obrigatoriamente eu tenho que ter um CNPJ. E os recursos destacados para este fundo, eles têm que ser recursos que não podem se comunicar em relação à conta do município, fazendo com que aqueles recursos destacados, eles não podem ser utilizados para outra finalidade que não do RPPS, fazendo com que, muitas vezes, a gente tenha uma grande dificuldade por ter dinheiro em caixa naquela situação ou cair na tentação de não fazer o repasse adequado e, com isso, faça uma pedalada que gera complicações futuras em relação à gestão deste fundo. Mas, por outro lado, de uma banda, nós temos uma situação que torna mais difícil, talvez complicada, instituir um RPPS,
Por outro, nós temos uma série de incentivos nesse sentido. Por quê? Porque quando eu tenho RPPS, uma redução do custo. A possibilidade de uma redução do custo. Por quê? Porque, bem, vejam bem, se eu deixo de ser seletista e passo a ter regime estatutário, eu não preciso contribuir para o FGTS. Então, eu já tenho uma economia significativa de quase 10% na minha folha. 2, se o meu cálculo atuarial é positivo, ou seja, se o número de servidores, se a projeção que eu tenho de aposentadorias, se os salários e lastro para que eu possa subsidiar isso seja razoável, eu consigo reduzir o percentual de contribuição do município. Portanto, eu não tenho que pagar obrigatoriamente pelo menos 20% para o INSS. Eu posso reduzir para 18%, 12%, 11%, 15%, a depender justamente do cálculo atuarial. Ou seja, a depender da saúde financeira desse fundo e, por via de consequência, da organização do RPPS, eu consigo reduzir a contribuição obrigatória do município. E, por via de consequência, eu consigo reduzir os gastos com o pessoal, porque as contribuições sociais impactam na folha de pagamento. Segunda coisa interessante é que, quando você monta o RPPS, ou quando você estabelece um plano de reequilíbrio do RPPS, você pode alocar recursos, inclusive recursos não financeiros, que sejam liquidáveis, imóveis, por exemplo, imobiliários. Eu posso alocar esses recursos no fundo, só que, quando eu faço isso para capitalizar o fundo, esses valores que eu repasso não incidem no limite de responsabilidade fiscal do município. Portanto, eu consigo equilibrar e capitalizar o fundo sem que isso impacte na minha folha de pessoal. Terceiro, é possível, é verdade que é complicado, demora, mas é possível fazer a compensação do tempo que o servidor traz do INSS no final da sua aposentadoria. Então, é possível que vocês, então, recolham, ou cobrem administrativamente do INSS quando essa aposentadoria é utilizada de tempo de contribuição do regime geral. E uma coisa que é bastante interessante é que, com a PEC 6 de 2019, e sobretudo com a PEC 133, há a projeção automática de alteração do cálculo atuarial. Por quê? Porque, dentre as muitas mudanças que a PEC da Previdência faz, é estender o tempo de contribuição, aumentar a idade mínima, reduzir as hipóteses de aposentadorias especiais e, por via de consequência, eu tenho uma menor projeção de custo no futuro. E, se eu tenho uma menor projeção de custo no futuro, eu reduzo significativamente o cálculo atuarial dos 75 anos, fazendo com que eu tenha um efeito imediato da reforma da Previdência impactar significativamente no déficit projetado do RPPS. Muito bem. Então, agora, temos que falar um pouquinho sobre a PEC 6 de 2019. Porque, afinal de contas, lembrando, o nosso desafio de hoje é, nesses 20, 30 minutos, conversar um pouquinho sobre o que os municípios podem fazer ou quais são as tarefas confiadas aos municípios em face dessas reformas da Previdência. Então, obviamente, é uma reforma bastante significativa, bastante profunda. O objetivo não é tecer minúcias, detalhes sobre quais são as regras de transição, etc., mas traçar alguns lineamentos gerais que organizam essa situação. Primeira coisa, nós temos uma aproximação quase igualitária entre o RGPS e o RPPS, doravante, dali para frente. Ou seja, a pretensão do governo é unificar esses dois regimes. Inclusive, há uma série de incentivos na PEC para que eu possa extinguir RPPS, para que haja migração para todo um único regime geral de previdência. Há a pretensão do governo de fortificar a RGPS nesses termos. Segunda questão, nós temos uma unificação das regras de aposentadoria e uma redução das abrangências das exceções. Ou seja, agora, não há qualquer diferença entre o tempo de contribuição e idade mínima entre os servidores públicos e os servidores seletistas em geral. E as regras também de restrição das aposentadorias especiais são unificadas. Há um cruzamento, há uma referência entre o regime geral e o RPPS nesse quesito. Terceiro aspecto. Esse aspecto é bastante significativo. O que aconteceu? Com a PEC 6 de 2019, houve um aumento da contribuição do inativo. 2, nós temos a instituição daquilo que chamou de progressividade nas alíquotas da contribuição previdenciária. O que é isso? A Constituição, no texto original, no texto principal da Constituição,
remete à lei que faça esses critérios de progressividade, como o imposto de renda, que à medida que quanto mais você recebe, maior é a tributação, maior é a contribuição que vai incidir sobre a sua parcela remuneratória dos proventos. É a mesma lógica. A diferença é que a própria emenda constitucional estabeleceu uma regra de transição que, enquanto não tiver lei, eu já tenho, no âmbito da União, a alteração direta do percentual da contribuição do inativo. Por quê? Eu passo a ter vários desses escalonamentos. Então, começa de 14%, quem recebe acima de um salário mínimo tem esse valor reduzido e vai aumentando até 7% a mais, de acordo com qual é a parcela que você recebe. Ou seja, quem recebe mais aposentadoria pagará mais contribuição previdenciária na inatividade. Terceira regra, e essa é uma mudança significativa. A Constituição passou a prever a possibilidade de contribuições extraordinárias de, no máximo, 10 anos, em razão de déficit atuarial. Ou seja, constatado que tal regime encontra-se em déficit que não é possível de ser superado no prazo fixado pela legislação, esse ente pode instituir, por lei específica, uma contribuição extraordinária por, no máximo, 10 anos, para fazer um plano de composição desse déficit atuarial. E, obrigatoriamente, tem que aliar esse aumento de contribuição a outras medidas. Portanto, o que faz o constituinte derivado nesse contexto é tentar não só mitigar o déficit previdenciário, mas estabelecer ferramentas que possam, eventualmente, equacionar, no futuro, a persistência de algum tipo de déficit dessa natureza. Quarto tópico que muda na PEC 2006 de 2019. Há um maior enrijecimento contra a desvinculação das receitas e desvio dos recursos dos fundos previdenciários. Portanto, eu passo a atrelar especificamente com a obrigação da LRF a impossibilidade de qualquer tipo de aplicação de recursos de fundo previdenciário para outra finalidade que não seja o próprio fundo. Portanto, a ideia é fazer o seguinte, eu preciso prover e garantir que os recursos que são destinados a essa finalidade sejam entregues para esta finalidade e sejam reservados para esta finalidade, punindo, por rejeição das contas no LRF, uma regra específica que exige dos administradores que, caso não o façam, seria uma espécie de pedalada fiscal e ensejaria a rejeição das contas, em razão da relevância de manter a saúde atuarial do RPPS. Vamos lá, então. Já disse a vocês que grande parte da frustração de alguns dos líderes municipais, do municipalismo, era justamente quando se decidiu, para aprovar a PEC 6 de 2019, tirar os estados e municípios, em razão da grande resistência dos governadores ou de alguns deputados em relação a essa situação. E gerou uma grande comoção, uma grande dificuldade operacional nesse sentido, mas o fato é que a compreensão política naquele momento é que, se não quebrasse, correria-se o risco de não aprovar a reforma da Previdência. Só que a prova da Previdência passou com um percentual tão significativo de votos que empoderou o Senado a criar uma alternativa, que convencionou se chamar de PEC paralela. Como se quer aprovar a PEC da Previdência o mais rápido possível, eu não mexeria nas regras da PEC da 0619 de 2019, porque eu aprovaria, para tentar, o mais rápido possível, colocar o país nessa ideia de adequação às exigências de expectativa do mercado financeiro, por exemplo. Mas, em contrapartida, se criou uma ferramenta para que eu pudesse tentar estender, através de uma PEC, esses efeitos aos estados e municípios. Porque quando você remeteu aos municípios e aos estados, criassem esses regimes próprios, por lei complementar, o custo político decorrente disso seria muito significativo. E, em especial, um custo político nas vésperas de eleição municipal seria muito forte de ser suportado pelos municípios. Então, o Senado cria essa PEC paralela, que pretende, a ideia inicial era transplantar para os estados e os municípios as regras da União. Mas são acrescentadas uma série de regras nessa PEC paralela, que talvez até complique um pouquinho algumas coisas. Mas vamos lá. Essa PEC paralela, ela diz o seguinte, antes dela, a PEC 6 de 2019, ela tem um ponto importante. Ela proíbe que os municípios e entes federativos que não tenham criado as suas regimes próprios da Previdência possam criar a partir de agora. Portanto, todos esses aspectos que eu acabei de dizer para vocês, de eventual vantajosidade de ter uma RPPS no seu município, se não criou até agora,
Se a PEC for aprovada com essa regra, a rigor, não poderia criar mais. Terceiro, a PEC de 6 de 2019, ela expressamente consigna, garante o direito adquirido, portanto, todas as regras de transição e todas as questões que foram até então reconhecidas nas reformas sucessivas são preservadas, assim como também a bônus de permanência. Ou seja, essas questões, elas são mantidas no texto. E, por fim, eu tenho uma questão significativa de mudança. Em princípio, daqui para frente, a regra para que eu possa atualizar os proventos na atividade não ficam mais atreladas ao reajuste anual do servidor público, mas sim ao reajuste geral da Previdência. Como disse, há uma pretensão do governo de construir um sistema muito parecido, diminuindo cada vez mais as diferenças entre a Previdência Pública da Previdência Geral, do regime geral da Previdência. Quando eu tenho, que impacto gera para o município? Como já lhes disse, toda mudança no regime geral impacta nos municípios pelas razões que disse anteriormente. 2. Essa PEC resolve um problema de muitos dos municípios de vocês, que tem o regime geral da Previdência, o servidor aposenta, e de acordo com a orientação do Ministério Público do Tribunal de Justiça, você teria que exonerar esse servidor, porque a sua lei estatutária assim estabelece, mas o Executivo Judiciário vai lá, posteriormente no Supremo, e determina a reintegração por conta do entendimento de que não rompe o vínculo empregatício com o município. O artigo 37, parágrafo 14 da emenda da PEC, ela passa a expressamente consignar que, se houver aposentadoria no regime geral, e se essa aposentadoria resultou de tempo no serviço público, eu vou ter o quê? O rompimento do vínculo no serviço público. Terceiro item. Há uma determinação constitucional de que o mandatário a que esteja vinculado o regime permaneça atrelado ao seu regime. Aquilo que era entendimento do Tribunal de Contas passa a ser, portanto, constitucionalizado. E, por fim, uma proibição de RPNI, que a gente não tem mais muito tempo para falar sobre ela. O que muda com a PEC da paralela? Qual é a regra da PEC paralela? Substancialmente, primeira coisa, os estados teriam adoção integral por uma lei ordinária de iniciativa do Executivo. Portanto, não precisaria ter uma emenda constitucional catarinense. Não precisaria ter uma lei complementar catarinense. Por lei ordinária, o Estado poderia aderir ao regime da União. E se assim o fizesse por lei ordinária, a obrigatoriedade de reprodução das mesmas regras no plano estadual estariam feitas automaticamente. Mas uma coisa mais curiosa é que nesta PEC, prevendo eventualmente a dificuldade de fazer essa mudança este ano para os municípios, prévia ao período eleitoral, essa adesão do Estado repercute automaticamente nos municípios, algo que eu tenho duvidosa constitucionalidade. Se o Estado, por lei ordinária, altera a sua regra e adere à da União, todos os municípios dentro do Estado também vão fazer essa adesão, salvo se o município não quiser e fizer uma lei que exclua, se auto-exclua da regra geral. E uma coisa peculiar é a PEC 133 de 2019, transfere a competência para a União para relegislar sobre policiais militares, Corpo de Bombeiros, que confirma que eles estão fora da regra geral dos estados. Bem, no que consiste essa adoção integral pelos estados e municípios? 1. Todas as regras fixas do texto constitucional para a União passam a ser reproduzidas para os estados e municípios, cabendo aos estados, portanto, regulamentar, por lei complementar, as questões que o texto principal da Constituição não fixa. Enquanto não vem a lei complementar estadual ou municipal, passa a valer no município, vamos ficar no município que nos interessa, as regras de transição da União, previstas nos artigos de transição da PEC 06. 3. Nós temos a aplicação imediata daquelas alíquotas diferenciadas. Portanto, se houver a adesão do Estado ou do município à regra geral, a aplicação automática da alteração das alíquotas de contribuição para o regime próprio da Previdência. E, por fim, cada município que tem o CRPPS tem que, até 2 anos, atualizar e fixar um plano de adequação do déficit atuarial em 2 anos, sob pena de ter que ser forçado a abandonar o RPPS. Pois bem, no primeiro dia do nosso Congresso de Prefeitos, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios disse que era uma das prioridades da CNM era lutar para que houvesse a derrubada dessa vedação do RPPS. Por quê?
Porque a perspectiva que tem a Confederação Nacional dos Municípios é que, se com essas regras da Previdência mais vantajosas para o equilíbrio autorial, é muito mais rentável e muito mais interessante para que o município possa, dependendo da realidade de cada município, mas a grande maioria das situações, ter os seus próprios RPPS. Porque, ao ter o seu próprio RPPS, teria mais dinheiro, sobraria mais dinheiro para investir em outras questões, na percepção e nos cálculos feitos pela CNM. O problema é que a Constituição, de acordo com o texto da Constituição da PEC, proíbe novos RPPS. Então, a grande questão é como fazer. CNM vai ajuizar uma ADI, vai questionar no Poder Judiciário a ofensa à autonomia constitucional, que proíbe que os municípios e os estados, os municípios, no caso, tenham seus próprios RPPS. Outra questão que nesse cenário é o seguinte, perfeito. E a FECAM? A FECAM vai ingressar nesta batalha? Ela vai tentar estabelecer alguma discussão no plano local e estimular que tenha municípios que possam justamente criar seus RPPS e utilizar esses mecanismos como forma de tentar, por via transversa, discutir judicialmente para derrubar a vedação constitucional? Essa é uma estratégia de atuação da FECAM? Essa é uma possibilidade que nós temos. Só que, para isso também, é importante que a gente consiga difundir um pouco mais e capacitar um pouco mais os nossos municípios acerca dos desafios que têm com a implementação do RPPS no plano municipal. E, por fim, antes de encerrar propriamente a minha fala, e eu havia prometido para mim mesmo que eu não iria extrapolar os 30 minutos, porque, afinal de contas, manter os acordados depois do almoço é uma tarefa inglória, em que pese estar em pé, em que pese 20 anos de professor, é uma tarefa inglória, de fato, manter os acordados. Eu quase dormi ainda agora, apesar do Murilo ser fantástico. Eu queria trazer algumas considerações para vocês ao final. O que nós temos nesse grande desafio da reforma da Previdência, se por um lado é um assunto bastante espinhoso, que causa um grande mal-estar nos servidores públicos e na forma como a sociedade se organiza, eu acho que é importante que a gente perceba não só uma janela de oportunidade para o município, mas mais do que isso, para que possa começar a pensar que é necessário que a forma de compreender as relações entre o município e os servidores precisa se reinventar. E vários são os desafios. É preciso pensar outras formas de contratação, porque tem peculiaridades muito significativas. A realidade de muitos municípios, por exemplo, é de redução do número de crianças e aumento do número de idosos. E como é que eu consigo fazer a readaptação dos servidores estáveis? Como é que eu lido com essa peculiaridade? Como é que eu penso em estabelecer limites para a aplicação do recurso da família, da educação, se eu tenho esse desafio de ter uma clientela diferenciada no município? 2, e talvez o grande desafio, como criar políticas de incentivo dos servidores baseados em índice de performance? E como é que eu consigo fazer isso sem cair em favoritismos ou perseguições políticas? Como é que eu consigo estabelecer uma política de remuneração baseada em competências e identificar essas competências para que eu possa quantificar e premiar a eficiência no serviço público? Está na hora de a gente se reinventar nesse processo. Por quê? Porque não adianta eu pensar exclusivamente em tratar de requalificar o nosso servidor público com remuneração. Porque o cálculo autorial não permite que a gente sobreviva somente aumentando a remuneração, ou aumentando a remuneração fixa, mas sem penduricalhos, sem auxílio daqui ou da colar para burlar o limite A ou B. O que é necessário é que a gente consiga aproveitar esse momento e repensar a forma de organizar a nossa relação dos municípios com os nossos servidores, para que a gente pense como trabalhar a dimensão da eficiência, sem deixar de se comprometer e de estabelecer estudos sustentáveis de alteração do regime de pessoal. Por quê? Porque quando vocês alteram um projeto de lei para criar um benefício, para aumentar a remuneração, vocês projetam abstratamente o aumento de 5 anos. Só que não projetam o que vai ser em 75, que é a ideia do cálculo autorial. Então, quando nós temos uma alteração da estruturação remuneratória do município, e aquilo que a gente se preocupa para aprovar, para atender a IRF e fixar, no máximo em 5 anos, nós temos que projetar isso para daqui a 5, 10, 15, 20, 70 anos. E essa decisão tem que ser uma decisão responsável, não só com as contas da aprovação deste ano, mas com a saúde financeira do seu município. Esse é o desafio que nós temos, e é o desafio que se apresenta, e que, em momentos como esse, no Congresso, temos para que a gente possa refletir e trocar experiência nesse sentido. E para vocês, obrigado pela paciência, e acabei faltando 1 segundo da minha fala. Obrigado a todos.
Agradecer ao doutor Luiz Magno pela excelente explanação e vamos entregar a ele o certificado que esteve da presença aqui junto conosco. Agradecer em nome da FECAN, do nosso presidente Ponticelli, a sua presença aqui, que muito nos orgulha, a sua conversa, suas indicações, seus conhecimentos, para que nós, gestores, podemos pensar e realmente fazer o melhor para os nossos municípios, que cada um tenha as suas peculiaridades. Um abraço para o senhor, muito obrigado.